Galera, boa tarde a todas e todos. Então, a gente começa a aula agora, né? E aí eu queria inicialmente. Então, gente, agora começando de fato a aula, o que que eu queria conversar inicialmente com vocês? E aí eu queria falar sobre aprender a estudar, né? Porque a gente fala tanto em estudar, aprender a estudar, a gente fala tanto nesse contexto, nós precisamos estudar nesse período, mas a gente, enquanto professor também, a gente orienta, vocês sabem como estudar? Nós estamos, mas eu sou estudante desde o primeiro ano da fundamental. Tenho 9 anos de estudo. E aí, eu vi o Carlos aí, nós vamos falar um pouco sobre isso. Vou trazer algumas questões, Carlos, sobre do Enem, e aí deixa eu tentar então explicar, adiantando um pouco aqui, como vai ser conduzida a aula. Eu quero falar um pouco inicialmente sobre essas questões que eu acho relevante falar, que dialoga com o conteúdo, mas eu já separei algumas questões do Enem do ano de 2017 e 2018 que caem e que caíram no Enem do âmbito da sociologia e nós vamos trabalhá-las. Eu vou discutir com vocês, vou mostrar, vou remeter às nossas aulas, mostrar, olha, lembra que esse conteúdo que eu passei aqui? Olha ele aqui, nessa questão. Eu vou falar isso para vocês daqui a pouquinho. Mas o que é que eu queria destacar, então? Quando eu falo em aprender a estudar, eu falo mais do que nunca agora, sem o ritmo ou a rotina da escola, que nos exige já uma dinâmica, né, de acordar de manhã, ir para a aula, chegar em casa, depois, e aí cada um na sua dinâmica, mas vocês conseguiam minimamente construir alguma perspectiva de estudo. Agora, em casa, mais do que nunca, vocês precisam se concentrar na lógica da rotina, criar a rotina. Então, por exemplo, por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente cria mecanismos. Vou mostrar para vocês aqui um cronograma. Vocês estão visualizando o cronograma aí, gente? Sim, tá. Então tá, vamos voltar lá no cronograma. Olha só, esse aí foi um cronograma que eu criei para mim, porque eu também estou fazendo doutorado, e aí eu tenho algumas rotinas, algumas dinâmicas que eu preciso garantir. Então eu crio hábito, cronograma de estudo. E aí o que eu recomendo para vocês? Façam um cronograma. Então aqui, segunda, de 9 a meio-dia, aí eu boto doutorado. De 2 às 19, doutorado, aí aqui tem um compromisso meu, aí depois de 9 às 11, inglês, e terça-feira, de 9 a meio-dia. Claro que muitas vezes eu não consigo cumprir esse cronograma da forma exatamente como eu gostaria, mas ele já é uma proposta que eu construo para mim e tento segui-la. E aí, por que eu falo disso, gente? Porque é importante, mais do que nunca, no momento em que vocês estão sem tanto essa dinâmica da escola, vocês criarem para você algumas rotinas, né? E aí, isso aqui é um modelo, um exemplo que eu trouxe, mas que vocês vão criar o de vocês, né? E aí, isso é importante para vocês criarem um hábito de estudo, uma rotina. Então, é importante. Por quê? Porque esse hábito vai reforçando. E vocês, mais do que nunca, querem passar no Enem, fazer um concurso, entrar na universidade, vocês têm que criar esse hábito. Então, é importante que vocês criem um cronograma de estudo, e aí, mais do que nunca, então, vamos supor, vocês têm facilidade em humanas e dificuldade nas exatas. Criem rotinas e cronogramas que fortaleçam, por exemplo, mais tempo de estudo nas disciplinas que vocês tenham mais dificuldade. Por quê? Porque, de fato, é o momento que vocês vão precisar de mais estudo. Então, concentrem-se mais naquelas disciplinas que vocês têm dificuldade e vão conciliando e tentando equilibrar esse processo, mas não deixem de estudar todas. O Enem, ele vai cobrar tudo de vocês. E aí, por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, eu fui concurseiro por muitos anos. Então, eu tinha o hábito, criava cronogramas, ficava estudando. E aí, o que é importante? Fazer os estudos, né? Mas não basta só estudar. E eu tive uma época que eu ficava assim, estudava e não fazia exercício e achava que eu não sabia nada. E aí, um dia eu comecei a fazer uma aula particular, uma professora falou, Pedro, você já sabe, agora você precisa praticar. E essa é outra dica que eu quero trazer para vocês. Pratiquem. Então, o que é importante que vocês façam? Que vocês peguem, por exemplo, provas do Enem dos anos anteriores e façam as provas. Exercitem, fazendo os exercícios das provas. Por quê? Porque assim vocês vão passando a conhecer a banca, o perfil de como ela quer e ela cobra as questões, aí vocês vão entendendo, por exemplo, a pergunta do Carlos, o que cai na sociologia? Quando vocês passam a fazer provas do Enem, vocês vão começar também a ver que, recorrentemente, esse tipo de conteúdo é o que mais cai. Aquele tipo de conteúdo, menos. E aí vocês começam a conhecer a banca. Então, é importante que vocês façam isso. É uma dica fundamental. E aí,
Por isso, eu optei por fazer a aula em que forma? Eu vou trazer aqui para vocês um material que eu fiz, que depois eu vou até botar lá, vou falar com a Ana e com o Joselma, umas apostilas de provas do Enem, dividido por disciplinas que vocês podem ter acesso para estudar, facilita o processo de ficar buscando lá no INEP, as provas, por exemplo, eu peguei a minha prova, essa desse banco de dados que já tem um caderninho pronto, Sociologia e Filosofia, tem outro de Física, tem outro de Matemática, tem outro de História, Geografia, mas vejam, vocês também poderiam baixar as provas pelo INEP, o site, e eu baixei de 2019. Aí eu já vou depois produzir outro material mais para frente, quando eu tiver outra aula, e aí a gente vai ver, eu e o Bruno estamos conversando para ver como é que nós vamos dividir os conteúdos, a gente já pensou minimamente, mas essa primeira aula foi pensada assim, de fazer uma revisãozinha básica, bem genérica, com algumas questões para vocês, e aí eu vou explicando o conteúdo no decorrer da aula. Então vamos lá, aí vejam só. Muitos países se caracterizam por terem populações multiétnicas, e esse debate aqui a gente já começou a fazer lá no segundo ano, quando eu vou falar sobre multiculturalismo, e a gente vai falar, e aí eu passei aulas, né, quando eu falo, o que é etnocentrismo, o que é, por exemplo, contracultura, multiculturalismo, questões, e o conceito de etnicidade, depois isso no segundo ano são conteúdos que eu trabalho com vocês, e aí aqui já vão alguns conceitos sendo introduzidos sobre essas temáticas nas provas do Enem. Então, muitos países se caracterizam por terem populações multiétnicas. Com frequência, evoluíram desse modo ao longo de séculos. Outras sociedades se tornaram multiétnicas mais rapidamente, como resultado de políticas, incentivando a migração ou por conta de legados coloniais e imperiais. E aí, gente, um detalhe que eu vou destacar aqui, que é outra dica importante para fazer prova, que vocês devem se atentar para isso, é a questão, por exemplo, da referência. Então, por exemplo, aqui, Giddens, né, Antônio Giddens, Sociologia, Porto Alegre, pensa 2012, adaptado. Por que disso? Porque muitas vezes vão ter questões que elas vão ser respondidas, ou vão ser ajudadas, ou você ter capacidade de responder com base, às vezes, na referência. Em várias provas isso vai acontecer. Isso vai acontecer na história, na geografia, no português. Às vezes você lê um texto, um excerto, um pedacinho de alguma questão, e você está meio perdido, até já lembra ou já pensou em ter ouvido falar de alguma coisa. Aí você vai para a referência e aquilo ali te associa, ou te remete, às vezes, um autor que um professor de português trabalhou com vocês em outro momento, que o professor de história, de geografia, de sociologia. E aí isso já remete a relembrar alguma coisa. Por quê? Porque a nossa mente, ela funciona em rede, ela tem as suas ligações, e nós conseguimos captar muitas informações que às vezes estão no subconsciente, estão ali guardadas, que às vezes só precisam de um gatilho, um estímulozinho para nos remeter à questão e nos fazer lembrar, e aí sermos capazes de respondê-las. Então, por exemplo, dica que eu dou, sempre se atentem para olhar, por exemplo, a referência da questão, de onde te foi tirado aquilo, porque isso vai muitas vezes associar alguma questão ou um debate que foi feito em sala, um autor, um nome, que às vezes remete a um outro conceito, e isso favorece, facilita a resposta da questão. E aí vamos lá. Do ponto de vista do funcionamento das democracias contemporâneas, um modelo de sociedade demanda simultaneamente, aí, letra A, defesa do patriotismo e rejeição ao hibridismo. Beleza. Outra coisa que eu acho relevante, importante, eu estou falando isso, não sei se vocês têm a prática, eu já falei isso em outras aulas. Gente, entendam a lógica, por exemplo, de quem compõe a prova. E aí façam, por exemplo, eliminem questões, né? Por exemplo, uma questão, a prova de múltipla escolha, ela só tem uma questão certa. Lógico que às vezes acontece de os formuladores da banca errarem, às vezes botar ambiguidade demais, e aí por isso que gera anulações, que geram recursos, mas no geral, quando você pensa ou quem formula uma prova de múltipla escolha, ela vai botar uma questão apenas certa. Ou então quando tem aquelas outras formas de VVF, quando bota questões assim, que aí tem ali 2, 3 certas, e depois, mas ainda assim, nas opções vai ter uma escolha apenas. Mas o que eu quero dizer com isso? É importante que nesse contexto vocês se liguem que a partir disso, então vão ter várias outras questões aqui que não vão ter nada a ver com a prova. Normalmente vão ter 2 questões que não vão ter nada a ver, vão ser quase que antagônicas, ou seja, contrárias à questão. Vai ter provavelmente uma que pode ser alguma coisa, e aí vai ter uma certa e uma outra que muitas vezes vocês vão ficar na dúvida sobre qual das 2 é a certa. E aí, pensando assim, vocês podem trabalhar questões
e começar a eliminá-las, né, e aí trabalhar pela exclusão, eliminando questões anteriores, para facilitando, por quê? Porque eu sempre digo isso, vocês já ouviram isso de mim em sala de aula. Se você tem uma questão de múltipla escolha com 5 opções, se você elimina, então, até então, você tem 20% de chance, pela probabilidade de acertar a questão, se você chutar. 20% de chance só, porque são 5 opções. Se você elimina 2, você passa a ter 3. Aí, probabilisticamente, você passa a ter 33% de chance de acertar uma questão. Isso falando no chute. Porque até para chute a gente tem que ser racional, a gente é capaz de fazer isso. Porque às vezes eu não estudei, não conheço aquele conteúdo, mas eu vejo pelo texto ali, base, e pelo conteúdo das respostas que não tem nada a ver, então eu posso eliminando. Aí vamos sobrar 3, por exemplo. Então eu tenho 33% de chance agora de acertar. Se eu vejo que eu tenho 2 questões aqui, eu estou mais próximo, estou na dúvida delas, eu elimino mais uma, eu passo a ter 2 questões só, ou 2 assertivas, né, para mim selecionar uma ou outra. Nesse momento, eu passo a ter 50% de chance de acerto. E aí, mais do que nunca, olha, aumenta exponencialmente, consideravelmente, a sua chance de acertar. Ou é uma ou é outra. E aí, gente, até para chutar, a gente precisa ter raciocínio. A gente tem que ser inteligente nesses momentos. E isso é uma dica que serve para todo mundo, para qualquer tipo de prova, que eu recomendo que vocês se atentem para isso também. Então, gente, vejam só. E aí, o tema está falando sobre multiculturalismo, sobre questões de como as sociedades se tornam multiétnicas, ou seja, várias etnias, construção coletiva nesse processo. E aí, as questões que vêm. Letra A, defesa do patriotismo e rejeição ao hibridismo. Se eu entendo o que é hibridismo, hibridar, misturar, talvez, algo assim, e defesa do patriotismo. Tá, mas talvez tenha alguma coisa sobre essa mistura, etnicidade? Tá, tudo bem. Mas aí ele fala, rejeição ao hibridismo. Opa, então eu acho que essa aqui não pode ser a resposta. Eu vou e risco ela. Então eu passo a ter letra B, letra C, letra D e letra E. Aí eu vou lá para a letra B. Universalização de direitos e respeito à diversidade. Olha aí. Estou falando em multietnicidades, questões multiétnicas, falando sobre o avanço das democracias, ou o funcionamento das democracias contemporâneas, o modo dessa sociedade. Então, essa aqui provavelmente pode ser ela. Mas vamos lá. Eu deixo essa aqui enquanto uma boa opção, beleza? Aí eu sigo para a letra C. Segregação do território e estímulo ao autogoverno. Segregação do território, estímulo ao autogoverno? Estímulo ao autogoverno. Tá, o governo se organiza, tá? Segregação, separação de territórios. Eu acho que tem nada a ver, eu risco essa. Letra C, tá fora. Vou para a letra D. Política de compensação e homogeneização do idioma. Aí eu vou lá, opa. Política de compensação, tá falando em multietnicidade, até falou em migração, homogeneização do idioma, talvez imigrantes tenham que aprender a falar a mesma língua no país. Tá, mas espera aí. Eu acho que talvez não seja essa questão. Mas vamos ficar na dúvida aqui? Então, quando a gente pensa na sociologia com relação às outras disciplinas, a gente pode pensar necessariamente, lógico, né? Fazer uma relação com a história, que é uma disciplina que dialoga muito com a sociologia, mas a gente não se limita à história. A gente pode falar na geografia, aí tem a geografia política, a geografia física, mas principalmente na política. As relações que a gente tem da sociologia com os debates políticos. A gente pode fazer uma relação com a linguagem. E aí, está aqui os linguistas Cliucci, acho que está aqui presente, né? E aí a gente pode pensar, por exemplo, qual a importância da sociologia e o diálogo sobre a linguagem, sobre, por exemplo, análises de discurso, o debate sobre a construção de sentenças e organizações, como isso moldam, ou como nós incutimos palavras e conceitos, por exemplo, e a gente vai falar um pouco sobre a questão racial, étnica, né, por exemplo. Aí a gente usa a ideia que muitas vezes nas palavras a gente fala, a coisa ficou preta. Aí, normalmente, a gente associa o racismo e a ideia, por quê? Porque aí já vem um movimento negro e o debate vem constituído atualmente sobre essa concepção da construção de ideias, e, por exemplo, o Bourdieu, que é um autor francês, que vai trazer um pouco da violência simbólica, ele vai falar o quanto é eficiente, por exemplo, a violência, quanto mais eficaz ela é, quanto invisível ela se torna. Ou seja, quando você trata uma palavra, a coisa está ficando preta, você associa a negatividade a uma coisa ruim. E aí você associa a cor preta a isso. E aí você associa os seres humanos de cor
negra, né, o negro, e aí a etnicidade, o fenótipo, e aí nós vamos passar para a biologia, e aí nós vamos discutir, ou seja, a sociologia, quando a gente vai fazer um apanhado sobre, enquanto relação dela com outras disciplinas, ela é gigantesca. E aí quando a gente pensa no Enem, a gente vai ver vários exemplos de quanto que essa interdisciplinaridade e a e a intra, né, a própria sociologia ali dentro, consegue dialogar e construir conceitos, enquanto os conceitos são desconstruídos e construídos pela sociologia e que dialogam com as disciplinas como um todo, né? Se você for pensar, por exemplo, outro dia eu estava lendo um texto de um linguista, né, e aí ele chama Noam Chomsky, que é um americano, e aí ele vai falar sobre isso, eu estava estudando um pouco isso, essa ideia, e aí o trabalho dele vai dialogar direto com, por exemplo, o pessoal da programação, da informática. O conhecimento e os tratados e os estudos do Chomsky ajudam a fazer programação de linguagem. E aí vamos falar sobre, por exemplo, tecnologia de inteligência artificial, de tradução, de outras coisas que estão aí postas agora no século XXI e que a gente está tudo interligado. Então, ou seja, não dá para a gente desconsiderar a sociologia e aí a importância dela com as demais disciplinas, pensando principalmente no mundo hoje, mais do que nunca informatizado, num mundo que as tecnologias cada vez mais são exigidas da gente, né? Então, a gente tem que compreender esse processo de construção e dessa integração entre os saberes, para a gente ser capaz de circular. Quando a gente falava, por exemplo, na terceira revolução industrial, e aí eu só conteúdo do primeiro ano, por exemplo, a gente fala da revolução informacional, da tecnologia, dessa mudança do trabalhador fordista para o toyotista, e aí a integração com a máquina, já iniciando, o trabalhador multifuncional, que faz várias funções. Veja, esse trabalhador multifuncional, ele precisa saber de informática, porque hoje o trabalho necessariamente vai passar pela lógica do conhecimento de, às vezes, de estocar, de vender, de dar saída em algum sistema informacional, ele tem que saber, às vezes, um pouco de inglês, ele tem que saber, ou seja, ele tem que saber um monte de coisa ao mesmo tempo para ser alguém que vai conseguir trilhar o caminho profissional e aí pessoal nessa lógica dessa nova sociedade, nessa perspectiva, que está atrelado ao conhecimento sociológico. E aí eu não sei se eu respondo, Moisés, mas eram apanhados bem geral, mas que depois a gente pode até aprofundar nesse debate. Mas vamos lá. Então, me avançando nessa questão aqui, para a gente seguir um pouco mais algumas questões sobre o Enem aqui, que depois eu vou disponibilizar esse material, como eu disse para vocês, tá, gente? E aí, letra E, padronização da cultura e repressão aos particularismos. Repressão aos particularismos, padronização da cultura, se nós estamos falando de multietnicidade ou várias etnicidades, pensando nessa concepção de populações multiétnicas, então isso aqui está fora. Aí eu ficaria entre a letra D e a letra B. Mas vejam só, letra D. Políticas de compensação e homogeneização do idioma. Políticas de compensação, não falou sobre isso. Então eu vou para a letra B. Universalização de direitos, e olha aí, está falando sobre democracias contemporâneas, e aí nós estamos falando em universalização ou necessidade de obtenção disso, e respeito à diversidade. A resposta está clara, respeito à diversidade, nós estamos dialogando direto com a multietnicidade, com as, sabe, as sociedades se tornando multiétnicas, e aí vejam, quando eu associei que multietnicidade é uma palavra-chave, e aí respeito à diversidade, e aí são debates que no decorrer das nossas aulas eu trato, vocês já começam a entender o que eu estou trazendo, conteúdo nas nossas aulas, que vão ajudá-los a responder as provas do Enem. E isso é importante que vocês entendam. As provas do Enem, elas não são aquela coisa copiou, colou, de decoreba. Elas vão exigir de vocês esse tipo de conhecimento, ó, de conhecimento, ferramentas, conceitos, ideias, e aí a partir daí vocês vão ser capazes de interpretar. Então vocês precisam ler esse texto para interpretar a resposta, e a resposta está ali, sendo muitas vezes quase que direta, mas para isso vocês precisam de base, de conceito, de estudos. E aí a sociologia vai ajudá-los a, e aí, claro, nessa perspectiva do porquê da sociologia para o ensino médio, a lerem o mundo em que vocês vivem, o mundo que nós vivemos, que eu também estou inserido, e que a gente precisa entender para se sair melhor nessa sociedade que nós estamos nela, né? Então, vamos lá, para a letra B, a questão 275, essa é a letra B, né, número 270.
Sou filho natural de uma negra, africana livre, da costa da Mina, Nagô, de nome Luísa Marim, pagã, que sempre recusou o batismo e a doutrina cristã. Minha mãe era baixa de estatura, magra, bonita. A cor era de um preto retinto e sem lustro. Tinha os dentes alvíssimos, como a neve, era muito altiva, geniosa, insofrida. Dava-se ao comércio, era quitandeira, muito laboriosa e, mais de uma vez na Bahia, foi presa como suspeita de envolver-se em planos de insurreição de escravos, que não tiveram efeito. Aí vai aqui, Azevedo, né, Luiz Gama, e as primeiras trovas burlescas de Getúlio. Aí vai falar o livro e tal. A história contada, capítulos da história social da literatura no Brasil. Nesse trecho das memórias de Luiz Gama, ressalta a importância dos, aí ó, laços de solidariedade familiar. Bem, essa é uma questão que está mais ou menos posta aí, né? Ele está falando da mãe, ele está... Vamos lá, vamos passar para a próxima. Estratégias de resistência cultural. Vejam só, ele está falando o tempo todo aqui sobre a sua gênese, sua natureza, a questão da africanidade dele, né? A questão da cultura, né? De quitandeira, de venda, de comércio. Vejam, então, essa aqui também é uma questão que eu poderia ficar na dúvida, então vamos deixar aqui, letra A, letra B. Vamos para a letra C. Mecanismos de hierarquização tribal. Nada a ver, né, gente? Então, elimina essa questão. Letra C, fora. Letra D, instrumentos de denominação religiosa. Ele até cita, aqui em algum momento, sempre recusou o batismo e a doutrina cristã. Mas ele não está falando disso necessariamente sobre o texto. Mas até poderia ficar na dúvida. Mas vamos lá, vamos passar então. Letra E, limites da concessão de alforria. Bem, não é disso que ele está falando. Ele está falando da questão negra, da mãe e da... Sou filha natural de uma negra, africana livre, da costa da Mina, Nagô de nação, de nome Luísa Maim, pagã, que sempre recusou o batismo e a doutrina cristã. Minha mãe era baixa, de estatura magra, bonita. A cor era de um preto retinto e sem lustro. Tinha os dentes alvíssimos, como a neve era muito altiva, geniosa, insofrida. Dava-se ao comércio. Era quitandeira, muito laboriosa e, mais de uma vez, na Bahia, foi presa como suspeita de envolver-se em planos de insurreição de escravos, que não tiveram efeito. Aí a questão, aí aqui a citação, a questão está posta, né? E aí aqui vem a referência, ó, que é a história contada, capítulos de história social da literatura no Brasil. E aí, Luiz Gama e as primeiras trovas burlescas de Getúlio. Então vejam só, nesse trecho de suas memórias, Luiz Gama, que é o que relata sobre a mãe, filho a mãe dele, né? Ressalta a importância dos laços de solidariedade familiar. Aí eu estava questionando isso. Ó, aproxima-se a isso. Será que é essa a questão? Vamos lá. Letra B. Estratégias de resistência cultural. E aí aqui está nitidamente também falando sobre isso, né? Traz algumas questões sobre o laço familiar, mas olha, fala sobre a questão nagô, da nação, da questão da africanidade dele, fala sobre ser filho de uma negra, né? E aí ele continua falando um pouco sobre isso. Se recusar ao batismo e à doutrina cristã, porque eles têm a religião, a questão, né, da africanidade. Já havia, então, uma religião, uma cultura ali, que está sendo, né, depois destruída, vinda, fruto da escravidão, mas estava aí. Então, vejam, estratégias de resistência cultural, vamos lá, vamos deixar aqui, letra A, letra B. Aí eu fui para a letra C. Mecanismo de hierarquização tribal, fora. Instrumentos de denominação religiosa, dialoga. Letra E, limites da concessão de alforria? Não, ele estava falando aqui da luta ainda, mas que havia uma mulher já livre, mas não é esse o limite. Então, vamos lá, eu poderia ficar na letra A, letra B ou letra D. Quer dizer, isso. Aí, entre essas três, eu vejo aqui, qual é que talvez seja a mais certa? Qual é o objetivo da resposta? E aí, por isso a importância, gente, de vocês começarem a fazer questões do Enem, para vocês se irem se familiarizando como que a banca vai cobrar. Apesar de que nós temos, né, e aí um detalhe importante, as últimas bancas todas, havia o governo do PT na gestão ali do INEP e tudo mais, e uma política de governo implementada até então. Quando sai o governo do PT, entrou Michel Temer, do PMDB, que estava ali, que foi, né, composto ainda
como chapa do governo, mas aí a gente tem agora 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro, e que teve uma mudança em alguma perspectiva, mas não se mudou tanto ainda a lógica. E aí isso é importante que a gente tenha. Então, vocês precisam estudar as bancas anteriores, entendendo também de 2019, que também tem uma relevância, e tem similitudes aqui, proximidade ainda com várias questões, ou o formato que as provas foram constituídas, não mudou tanto ainda 2019 para esses anos, e nós teremos 2020, se caso não seja adiado, né? Que esse é um debate que está posto aí, que vários estudantes estão solicitando, muitas instituições, pela relevância e a compreensão da importância, talvez, dessa pauta nesse contexto. Mas, levando isso tudo em consideração, então, é importante que vocês façam análises de provas anteriores, para vocês irem conhecendo mais ou menos o perfil da banca. E aí, volta à questão. Vejam só. Então, aqui, quando eu vou na A, B ou D, eu respondo letra B. Por que letra B? Porque, vejam, aqui a questão ela está muito mais voltada e preocupada pela perspectiva da estratégia de resistência cultural, e aí ele reforça isso constantemente, e aí ele trata das memórias, porque também, enquanto escritor, ele remete a isso enquanto um papel dele, do que, por exemplo, laços de solidariedade familiar. Ele cita a mãe dele, mas não é esse o objetivo do texto. Ele não tem também a lógica do instrumento de dominação religiosa. Ele fala sobre a resistência da mãe sobre a doutrina cristã, mas não é esse o foco. O foco está na letra B, estratégias de resistência cultural, de como ele resiste, ele reforça a resistência da etnicidade dele, da negritude. Então, nesse aspecto aqui, a letra B é a resposta correta para essa questão. E aí, gente, mais uma vez, é esse tipo de raciocínio que vocês têm que se preparar para a prova do Enem. Vocês têm que se capacitar para entender o que tem sido cobrado, o contexto, e aí associar a questão, e aí elas vão ajudando a respondê-las. Beleza? Vamos lá. Questão 280, 2017 ainda, tá? Em um governo que deriva sua legitimidade de eleições livres e regulares, a ativação de uma corrente comunicativa entre a sociedade política e a civil é essencial e constitutiva, não apenas inevitável. As múltiplas fontes de informação e as variadas formas de comunicação e influência que os cidadãos ativam através da mídia, movimentos sociais e partidos políticos, dão o tom da representação em uma sociedade democrática. Esse é o texto base da questão. Aí vejam só o que é a referência. O que torna a representação democrática? Uma pergunta. O que torna a representação democrática? Que é o título do texto onde que foi tirado. Aí está aqui, Lua Nova, que é uma revista das ciências sociais, da sociologia, em 2006. Aí está lá. Qual é a questão? Esse papel exercido pelos meios de comunicação favorece uma transformação democrática em função do... Ele está falando, favorece uma transformação democrática em função do... Limitação dos gastos públicos? Gente, não é isso, né? Vamos lá. Estou falando em expansão, a participação e a legitimação de eleições livres e regulares, e aí uma corrente de comunicação entre a sociedade política e civil. Aí falar que limitar os gastos públicos tem relevância ou tem a ver com isso? Não, então corta. Letra A, você elimina. Já vai aumentando as chances de acerto. Letra B, interesses de grupos corporativos? Até tem aqui, podemos pensar nessa perspectiva de grupos corporativos que, em grande medida, dialogam com as grandes mídias, os conglomerados de comunicação, mas eles estão, quando você limita o acesso a poucos, ou seja, poucos grupos controlam as grandes corporações midiáticas, você está expandindo a democracia? Pense sobre isso e aí vocês já podem também eliminá-lo, não é isso. Letra C, dissolução de conflitos ideológicos. Solucionar conflitos é interessante, o debate pode, em alguma medida, quando fala em democracia, dialogar sobre respeito a diversidades de pensamentos, mas não é a resolução ou dissolução de problemas, que é esse papel exercido pela comunicação que é ele que vai resolver. E aí, letra D, fortalecimento da participação popular. Veja, é esse o papel exercido pelos meios de comunicação que eles podem favorecer uma transformação democrática. Como? Através do fortalecimento da participação popular. Contrário ao interesse de grupos corporativos, ou seja, de pequenos grupos que controlam, é uma participação maior, mais ampla. E aí nós temos hoje as redes sociais, os meios de comunicação, constituídos, por exemplo, por grandes redes,
que estão aí, que se mantêm nos conglomerados, por exemplo, Band, Record, Globo, entre outras instituições que estão aí, organizações que espraiam para outros meios de comunicação, mas nós temos outras ferramentas que democratizam, e outros grupos que não são esses grandes grupos, ou iniciativas individuais, ou coletivas de pessoas, e que têm acesso à comunicação e informação produzindo conhecimento. E aí isso é mais importante, o debate, ou seja, o fortalecimento da participação popular nesse processo. Então, seria a letra D. Mas aí vamos lá para a letra E. Autonomia dos órgãos governamentais. Não é disso que ele está falando sobre a comunicação e mídia. Então, nós estamos falando sobre comunicação, nós estamos falando sobre mídia, nós estamos falando sobre esse processo, e aí, mais do que nunca, fortalecimento da participação popular. Então, a letra D seria a resposta correta. Gente, mais uma vez, vejam que nós estamos falando, e aí são conteúdos que, por exemplo, no segundo ano, eu discuti com vocês. Lembram dos trabalhos que a gente fez, por exemplo, quando eu pedi aqui, olha, vão aí, escolham um tema que vocês queiram debater, discutir, vocês vão decidir o tema que vocês querem discutir. Agora, eu exijo, era a dinâmica que eu pedi para vocês, que vocês façam um contraponto, tragam pontos de vista sobre a questão que vocês decidirem falar por um lado e depois por outro. Esse debate aqui é um pouco desse processo que eu estava falando, ó. Vejam só, quando vocês, e eu falava, gente, vocês vão ter acesso às grandes mídias, os grandes portais de comunicação, então vocês vão lá discutir um tema que vocês decidiam, o aborto, sei lá, era um tema que era muito recorrente na turma de vocês, vocês queriam discutir esse tema. Aí o que era importante que vocês fizessem? Fosse nas grandes mídias, nos grandes conglomerados de comunicação e buscassem informações sobre isso. Mas se não se limitassem a esse, fossem nos... Vejam, naquela época, quando eu passo aquele conteúdo no segundo ano, que vocês escolhiam um tema e a gente ia debater, o que era que eu exigia? Ó, gente, não se limitem aos grandes meios de comunicação. Procurem essas informações nos meios alternativos, em outros espaços. Vão para youtubers, vão para sites de outras ferramentas de comunicação, outros grupos de comunicação, que provavelmente vão ter opiniões distintas. Ou seja, para vocês formarem a opinião de vocês mesmos, não se ficarem limitados a apenas uma ideia, que às vezes a grande mídia vai ter ali uma ideia e que ela vai reforçar em sua grande maioria, todos vão meio que concordando com aquela ideia. Ou seja, criando uma hegemonia, uma ideia meio que centrada. Ou seja, o que eu falo para vocês? E aí é a importância do fortalecimento das participações populares, da construção de mecanismos alternativos, que aí a gente é capaz de ouvir outras opiniões em uma sociedade plural, democrática, isso é fundamental, para a gente formar a nossa própria opinião. Então, nesse contexto, o que eu pedia a vocês era isso, e aí dialoga com essa questão aqui. Então, essa é uma questão que, de alguma forma, eu trabalhei com vocês durante o segundo ano, quando eu pedi aquele tipo de trabalho para vocês. Olha, vão em mídias alternativas. Então, vamos lá, sei lá, como eu falei da Globo, da Record, da Band, eu vou falar agora, sei lá, da Carta Capital, da Carta Maior, da Diário Centro do Mundo, do Jornal Brasil de Fato, de outras ferramentas de comunicação que estão aí postos, que são possíveis de acesso, e aí essa beleza também da democratização ou da informação, que é possível, entre outros mecanismos, e vocês sempre apresentaram trabalhos muito bons, trazendo informações de outros grupos, tentando fazer esse equilíbrio, e isso parte para a necessidade de uma sociedade mais democrática, né? E aí os meios de comunicação cumprem esse papel com essa participação, o fortalecimento da participação popular, de um acesso a pessoas produzirem conteúdos, conhecimentos, que não estão limitados apenas a esses grandes conglomerados de comunicação. Então, cabe essa a resposta, a letra D. Seguindo, né? Vamos seguir. Eita, garro. Sigamos. Vamos lá. Veja só. Questão 182, 2017 também. A resolução número 7 do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, passou a disciplinar o exercício do nepotismo cruzado. Isto é, aí ele está aqui, ó, isto é, e ele vai explicar o que é o nepotismo cruzado. A troca de parentes entre agentes, para que tais parentes sejam contratados diretamente sem concurso. Exemplificando, o desembargador A nomeia como assessor o filho do desembargador B, que, em contrapartida, nomeia o filho deste como seu assessor. Ou seja, gente, isso aqui é um texto falando que a resolução do Conselho Nacional proibiu esse tipo de troca. E como isso era feito? Eu sou desembargador, tenho um filho. E aí eu tenho um conhecido que é desembargador e que tem um filho. Eu não posso nomear o meu filho para assessor, porque seria nepotismo, ou seja, eu coloco o meu filho para trabalhar para mim, favorecendo a minha condição, que me garante ter uma pessoa, um cargo de confiança.
mas eu não posso botar um parente direto. Aí eu nomeio o filho do meu conhecido, e o meu conhecido nomeia o filho meu. E aí tá tudo certo. E aí eles falam, ó, isso é proibido agora. O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, disciplina isso, proibindo. Aí tá aqui, ó, nepotismo cruzado, características e pressupostos. Texto 2. No Brasil, pode-se dizer que só, excepcionalmente, tivemos um sistema administrativo e um corpo de funcionários puramente dedicados a interesses objetivos e fundados nesses interesses. Olha a referência aqui, gente. Holanda, SB, Raízes do Brasil. E eu tenho certeza que ainda vai ter algum aluno que vai lembrar disso. No primeiro ano, quando eu trabalhava com os sociólogos brasileiros, eu trabalhei Sérgio Buarque de Holanda. Olha aí, S. Sérgio. B. Buarque. B. Holanda. Raízes do Brasil, o texto dele. A gente trabalhou esse texto, e aí trabalhamos um pouco, claro, o livro, né? A ideia, o conceito base, chave da ideia do trabalho do Sérgio Buarque em Raízes do Brasil. E aí ele usou essa referência aqui na prova do Enem em 2017. Bem direto, né? O conteúdo que eu dei em aula para vocês, caindo na prova do Enem. Aí vamos lá. A administração pública no Brasil possui raízes históricas marcadas pela letra A. Gente, aí, ó. Beleza? Estou tentando ser um pouquinho mais devagar. Letra A. Valorização do mérito individual. Vejam, nós estamos falando aí, o primeiro texto, nepotismo cruzado, ou seja, só porque eu sou filho do desembargador, eu acabo tendo o direito, ou quer dizer, vamos supor que eu fosse o filho do desembargador beneficiado com essa medida. Ou seja, não é mérito direto, é porque meu pai é desembargador, ele me nomeou, então eu me beneficio disso, e aí entra o debate de mérito individual, valorização nessa prática? Acredito que não. Então vamos lá, riscando. A letra está fora. Punição dos desvios de conduta. A administração pública no Brasil possui raízes históricas marcadas pela punição. Vejam, nós estamos falando aqui do Conselho CNJ lançou essa ideia de nepotismo cruzado. Se a gente olhar a referência aqui, ó, em fevereiro de 2006. Não é uma questão histórica? O próprio livro do Sérgio Buarque, o trabalho que a gente fez no primeiro ano, quando eu discuto o Sérgio Buarque, a gente fala de nepotismo, eu dou exemplo lá de prefeitos que utilizam os cargos para nomear parentes, que utilizam a máquina pública, os carros, para levar a esposa para cabeleireiro, pegar o filho usando gasolina da prefeitura, dinheiro da prefeitura, carro da prefeitura. É comum a gente ver essa punição nesse processo, historicamente, no Brasil? Então, vejam, também não é essa. Punição dos desvios não é essa a marca histórica desse processo. Distinção entre o público e o privado. Lembrem-se, o debate que eu faço quando eu apresento o Sérgio Buarque para vocês é esse debate mesmo. Na verdade, o que ele fala é a confusão entre o público e o privado. Ou seja, as pessoas confundem o que é público como se fosse privado. Ou seja, elas se apropriam do que é público como se fosse delas. E que é um equívoco, que é um desvio, que é um problema que o Sérgio Buarque já levantava na década de 30 do Brasil. E a gente vê isso até hoje, nos dias atuais, e o debate atual ainda, né, sobre essa questão. Por exemplo, uma prática combatida recentemente é essa do nepotismo cruzado, que os juízes estão tratando, que o Conselho Nacional de Justiça falou agora, né, regulamentou sobre essa temática. E aí, vamos lá. Prevalência das vontades particulares. Vejam, é sobre isso que o Sérgio Buarque estava discutindo, é sobre esse exemplo do combate que começa a ser feito agora, era que acontecia em grande medida na história pública brasileira ainda, das instituições públicas, com muitas críticas, ainda nós precisamos melhorar muito, mas é isso. Ou seja, é a prevalência dessas vontades particulares, né? E aí a gente, letra D, obediência a um ordenamento impessoal, ou seja, é outro debate que o Sérgio Buarque faz, que é aquela coisa sobre racionalidade, o conceito, né, do avanço, que a gente precisa ser mais impessoal, imparcial, né, no julgamento, nas relações públicas, que não deveria ter tanto patrimonialismo, que é um conceito que o Weber vai tratar, e que o Sérgio Buarque se apropria dele para relacionar essa ideia de utilizar, ou da concepção da utilização do público como se fosse privado. Então,
não é essa obediência ao ordenamento impessoal. Então, letra E, cortada. Letra D, C, distinção entre o público e o privado. Ele até trata disso, mas historicamente não é isso. Então, essa é a confusão entre o público e o privado. Então, punição dos desvios da conduta não é, e valorização do mérito, muito menos. Então, letra D, prevalência das vontades particulares. E aí a questão 282, que é a do referente ao caderno que eu falei que eu tirei as questões, mas que é a do Enem de 2017, trata disso. Vejam, questão muito abordada que eu trato com vocês, quando a gente apresenta o Sérgio Buarque de Holanda, enquanto um sociólogo brasileiro, que estuda algumas questões brasileiras, e aí é uma questão recente, junto de uma medida feita pelo Conselho Nacional de Justiça, que é esse órgão que fiscaliza o judiciário, combatendo uma prática que era costumeiramente feita, ou seja, esse nepotismo cruzado. E aí ele estava tratando disso, ou seja, então, letra D, prevalência das vontades particulares. Entendam que é essa a importância das leituras, dos trabalhos, do conhecimento que eu apresento para vocês, mas de como ele é trabalhado pelo Enem. Vocês têm que se absorvendo desses conteúdos, lembrando, opa, Sérgio Buarque de Holanda, o professor já falou sobre isso, naquela prova, era sobre o quê? É patrimonialismo, opa, tá, é alguma coisa nesse sentido. Então, aí facilita o processo. Vamos lá, seguindo. Questão de 2017 ainda. Ficou mais ou menos na hora, gente. Vocês vão ver que estão várias questões de 2017 e depois, no finalzinho, questões de 2018. Penso, pois, que o carnaval põe o Brasil de ponta cabeça. Olha a frase inicial que o autor está colocando. Penso, pois, que o carnaval põe o Brasil de ponta cabeça. Num país onde a liberdade é privilégio de uns poucos e é sempre lida por seu lado legal e cívico, a festa sobre nossa vida a festa abre nossa vida a uma liberdade sensual, nisso que o mundo burguês chama de libertinagem. Dando livre passagem ao corpo, o carnaval destitui posicionamentos sociais fixos e rígidos, permitindo a fantasia, que inventa novas identidades e dá uma enorme elasticidade a todos os papéis sociais reguladores. Aí Roberto da Mata, que é um antropólogo, o que o Carnaval diz do Brasil? Disponível em revista Época, ou seja, um material, uma revista Época, que o Roberto da Mata escreveu sobre o Carnaval. Aí vamos lá. Ressaltando os seus aspectos simbólicos, a abordagem apresentada associa o Carnaval ao. E aí, vamos lá, gente. Questão aqui. Vou começar pela letra E, tá? Depois a gente sobe. Vejam só. Consagração dos aspectos autoritários da sociedade brasileira. Vejam só, a pergunta, ressaltando os seus aspectos simbólicos, a abordagem apresentada associa o carnaval a. Então, ele associa o carnaval. O que ele quer saber? O que é associado ao carnaval? Consagração dos aspectos autoritários da sociedade brasileira? Vejam, olha o que ele fala aqui. Penso, pois, que o carnaval põe o Brasil de ponta cabeça. A festa abre nossa vida a uma liberdade sexual, dando livre passagem ao corpo. O carnaval destitui ou tira posicionamentos sociais e fixos e rígidos, permitindo a fantasia, que inventa novas identidades e dá uma enorme elasticidade a todos os papéis sociais reguladores. Então, ele está consagrando os aspectos autoritários da sociedade brasileira? De jeito nenhum. O carnaval subverte, altera isso. Então, letra E, cortada. Se a gente não sabe a questão, estamos lendo, estamos interpretando, estamos compreendendo os conceitos, e aí identidade é um conceito, né? E aí questões, aspectos simbólicos, são termos que a gente vai aprendendo no decorrer da nossa disciplina, e aí vão assimilando para a formação humana. O que isso tem a ver conosco, com a nossa vida? E aí está diretamente ligado, né? Letra D, proibição da expressão coletiva dos anseios de cada grupo. Pensem, carnaval é um processo coletivo, muitas vezes, em que se criam blocos, que se fazem brincadeiras, que criam símbolos que representam os anseios, muitas vezes, de um grupo. Quantos blocos carnavalescos são de brincadeira, tiração de onda, às vezes, no aspecto político, social, econômico, e eles são utilizados para isso também, muitas vezes, né? Então, a gente precisa entender isso. Os blocos carnavalescos, muitas vezes, eles constituem esse processo de formação ou da expressão coletiva de anseios de grupos. São constituídos para isso também. Então, proibição da expressão? Também não. Então, a gente corta a letra D.
Já sobrou 3 questões, ó. Melhorou a possibilidade de acertar. E eu pensando se estivesse fazendo essa prova, né? E aí, didaticamente, é interessante a gente pensar. Eu, praticamente, uso muito esse método para fazer questões. Provas de múltipla escolha. Me ajudam. Por eliminação, eu vou cortando e vai aumentando a minha chance de acerto. Letra C. Submissão das classes populares ao poder das elites. Submissão das classes, ou seja, eu me condiciono ao poder das elites. Nesse momento, ele fala aqui no texto, ó. Destitui posicionamentos sociais fixos e rígidos, permitindo a fantasia que inventa novas identidades e dá uma enorme elasticidade a todos os papéis sociais. Não, de jeito nenhum. É um momento em que pobre, rico, tá tudo junto. Por exemplo, você pensar numa... Claro, varia conforme o carnaval, né? E a gente pode fazer já algumas análises sociológicas. O carnaval de Olinda é democrático, de rua. Agora, o carnaval de Salvador das Cordas, ele é um carnaval elitizado, ele é um carnaval que segrega, que tira. Quem pode pagar, entra no bloco, quem não pode, está fora. Então, vejam, há mecanismos e mecanismos, mas a gente precisa entender esses processos. Então, espaços de áreas VIPs, festas fechadas, e aí o que acontece no carnaval? Esse não é um espaço popular, mas se a gente pensar que uma festa, que também ela, em sua grande medida, é feita para o povo, para o povo, num contexto amplo, ele ainda tem muito mais espaços públicos do que fechados. Então a gente vai entender isso, então não é necessariamente a submissão das classes populares ao poder das elites. Aí, pensando nesse processo, né? Reprodução das hierarquias de poder existentes. O texto deixou isso claro aqui, gente, que está contestando isso, que o carnaval subverte essa lógica em todos os momentos, em vários conceitos. E olha, começa a frase, penso, pois que o carnaval põe o Brasil de ponta cabeça. Então, reprodução das hierarquias de poder existentes? Não. Então, se eu começasse pela letra E, entendendo o texto, interpretando e eliminando, sobraria só a letra A. Já por eliminação, eu já cortei todas as outras 4. Sobrou A. Letra A. O que ele vai me falar? A inversão de regras e rotinas estabelecidas. Pronto. É a letra A. Tá? A resposta estava na cara, estava na primeira opção, mas por isso que eu comecei de baixo para cima, nessa ideia, para a gente ir fazendo por eliminação e entendendo como poderia ser feito. Mas se eu quisesse começar pela letra A, eu falava, opa, essa aqui pode ser. Vamos passar para as próximas. Quando eu lesse as demais, eu vi que não tinha nada a ver, estava completamente diferente da letra A, ou seja, eu não consegui nem me aproximar, como eu exemplifiquei que algumas questões às vezes tem pelo menos mais uma próxima ali, que gera alguma dúvida, essa nem isso teve. Então, letra A, e aí tá tranquilo. A Aline estava pedindo aqui para você falar mais dos sociólogos. Sim, eu vi. Beleza. Eu posso falar mais dos sociólogos. Agora sim, só aproveitando para fazer um diálogo, Aline, o que acontece? Eu posso tratar mais dos sociólogos brasileiros? Posso. Mas eu não sei se talvez valesse tanto a pena eu me limitar aos sociólogos brasileiros, apesar de que sempre tem questões da sociologia brasileira na prova do Enem. Por exemplo, então eu vou fazer um apanhado aqui bem rapidinho de alguns que eu trabalho no primeiro ano com vocês. Eu falei já de Sérgio Buarque, que é um autor que a gente discute basicamente a ideia do nepotismo, a ideia do patrimonialismo, a ideia dessa relação de público e privado, do atrasado e do novo, da modernidade, e a da ideia da racionalidade. Esse é o Sérgio Buarque de Holanda, que eu até falo, gente, esse é o pai do Chico Buarque. Tem esse famoso livro, Raízes do Brasil, ele trata um pouco dessa ideia de como o público e o privado no Brasil se misturam pela relação do homem cordial, é aquele homem do coração, não sei se vocês vão lembrar disso, mas aulas do primeiro ano, e aí eu falo do homem cordial, Sérgio Buarque de Holanda. Outro sociólogo que eu falo, brasileiro, é o Gilberto Freire. Aí eu vou falar e explico um pouco a ideia de que ele, de alguma forma, dialoga com o conceito sobre democracia racial. E aí é problemático esse conceito. E aí vários autores vão questionar esse conceito do Gilberto Freire, falando que no Brasil não há essa democracia racial. Mas qual é a relevância do trabalho do Gilberto Freire nesse momento? Ele escreve o Casa Grande Senzala, que é um clássico, na década de 30, em 1933, num período em que nós estamos vendo a ascensão do nazismo na Alemanha, né, o fascismo na Europa, as teorias eugenistas, né, que é essa ideia de raças, de superioridade, estão em voga, ou seja, estão muito fortes no mundo afora. E aí nós temos o trabalho do Gilberto Freire que combate um pouco esse preconceito. Ele fala da miscigenação, da vantagem, do benefício que é enquanto
e aí tem até as políticas de Estado brasileiro, que, em alguma medida, elas estimulam a vinda de imigrantes brancos para tentar embranquecer o Brasil nesse período, na década de 30, 20, ali, aí nós temos os imigrantes italianos, alemães, japoneses, ali principalmente no sudeste e no sul do Brasil, para tentar embranquecer, que era um conceito que eles estavam tentando falar que o Brasil não dava certo pela miscigenação, ou pela negritude, pela questão indígena, e aí eles tentam embranquecer. E aí o Gilberto Freire defende, não, uma das vantagens do Brasil, da nossa cultura, é essa miscigenação. Agora, claro, ele relata até as violências, o estupro, várias questões postas ali, de como se deu essa relação, mas ele meio que ameniza esse processo. Mas, de toda forma, o Gilberto Freire é um cara que é contrário ao racismo, preconceito em alguma medida. Tem autores que vão questionar isso também, mas, basicamente, eu trago o Gilberto Freire, porque o livro de vocês faz essa trabalha o Gilberto Freire também, mas ele tem uma relevância. E Casa Grande Senzala é um livro e é usado por várias referências sobre essa ideia, né, de que a Casa Grande está ali os feitores, os donos do poder, limitando o resto do povo, enquanto Senzala, nessa lógica, para alguns conceitos que a gente trabalha, e aí vocês já ouviram isso em alguns outros espaços, provavelmente, nas redes sociais e tudo mais. Eu trago também o Caio Prado Júnior, né, que é um economista, que depois ele é muito utilizado na sociologia, que ele vai discutir um pouco essa ideia da subserviência ou da ausência de soberania da nação, e aí ele fala da relação da economia, é o autor que eu trabalho mais a economia, e aí a questão da exportação e importação, e eu trabalho isso no primeiro ano, falo com vocês, gente, olha, lembre-se, essa ideia da gente ser exportador de matérias-primas e não produzirmos conhecimento, sermos capazes de gerar produtos de valores agregados, e isso quanto nos limita, enquanto consumidores ou importadores de bens com valores agregados. Então, a gente vende o minério de ferro e importa o aço. E aí eu vou dando, exemplificando sobre essa ideia o descompasso da balança comercial brasileira, fruto dessa política que está atrelada, por exemplo, a monoculturas, e aí ele, na época, vai discutindo café, entre outros, a gente repete, e aí até hoje, a ideia de que o Brasil é o celeiro do mundo, o Brasil exportador de commodities, tem relevância? Claro, a nossa balança comercial depende muito disso, mas o limite dessas políticas para o avanço da soberania nacional. E aí o Caio Prado vai trabalhar um pouco mais isso com vocês, e eu trabalho isso lá, né, no primeiro ano com o Caio Prado, a questão da economia, da exportação, importação. Outro autor que eu trabalho da sociologia brasileira, que também está no livro de vocês, é o Florestan Fernandes. E aí eu destaco Florestan na perspectiva da desigualdade social, que é um dos temas caros a ele, e ele vai trabalhar a questão da negritude, ele vai contestar a ideia do Gilberto Freire, né, da democracia, e falar que não, que o Brasil é um país racista, preconceituoso, que em sua grande medida reforça o racismo, e ele prova isso através de números, através dos estudos que mostram que a desigualdade brasileira, em grande medida, se dá, e aí a população pobre, a população mais carente, necessitada brasileira, em sua grande maioria, é a população negra. Isso é fruto, por exemplo, da escravidão brasileira, dessa desigualdade, desse racismo estrutural brasileiro, que quando o fim na abolição, o fim da escravidão, ela não garantiu direitos mínimos à população até então, que após o fim da escravidão foi liberta, né? Então a gente não teve uma reforma agrária, não teve acesso ao trabalho, aí eu remeto àquela questão dos imigrantes, ou seja, um dono de fazenda agora, que teve seu escravo liberto, ele não queria mais, talvez, oportunizar dar emprego ao escravo. Ele preferia dar para um pobre imigrante do que a um escravo. Então os negros e as negras ficavam cada vez mais limitados às condições, e aí nós vamos na precarização, as favelizações, os conglomerados nos grandes centros, e aí o desenvolvimento. O Florestan também trabalha um pouco nisso, mas o ápice, ou talvez o que eu destaco mais no trabalho do Florestan, é a questão da desigualdade, e aí um pouco essa questão sobre a ausência do suporte. E aí depois eu ainda falo um pouco de um ou outro, assim, da Mata, algumas vezes eu comento alguma coisa, para uma turma ou outra, mas basicamente eu trabalho com esses autores. Deixa eu ver se tem mais algum. Sérgio Buarque, Florestan, Caio Prado, Gilberto Freire. Eu acho que são esses que o livro define mais. Tem Celso Furtado, que eu amo dele agora, que é um pombalense,
também trabalho de economia, o livro de vocês trata um pouco dele, mas eu acabo nunca destacando muito, mas é isso, que ele vai para a CEPAL, uma organização que estuda a América Latina e o subdesenvolvimento, e aí vai mostrando a relação do capitalismo das grandes nações e a necessidade de manter as sociedades subdesenvolvidas para continuar explorando-as. E esse debate, é aí o Celso Furtado que o faz. Basicamente é isso, gente, assim. E aí depois a gente pode aprofundar mais sobre esses autores. Posso seguindo? Tudo bem? Aline, contemplou mais ou menos a sua demanda sobre os autores brasileiros clássicos da sociologia que eu abordo no decorrer do primeiro ano de 2017 ainda, né? O estrangeiro, artigo 1º, o estrangeiro que, por qualquer motivo, comprometer a segurança nacional ou a tranquilidade pública, pode ser expulso de parte ou de todo o território nacional. Artigo 2º, são também causas bastantes para a expulsão. Primeira, a condenação ou processo pelos tribunais estrangeiros por crime ou delitos de natureza comum. Segunda, 2 condenações, pelo menos, pelos tribunais brasileiros por crime ou delitos de natureza comum. Terceira, a vagabundagem, a mendicidade e o lenocínio, competentemente verificados. E aí, Brasil, a lei 1641, de janeiro de 1907, tá? Aí vejam só. No início do século XX, na transição do trabalho escravo para o trabalho livre, os objetivos da legislação citada eram, e aí é importante aqui, colocando um contexto, ó, nós estamos falando em 1907, o fim da escravidão, e aí esses conceitos, gente, que são importantes, que eu trabalho com vocês, que vocês têm que ter, não decorados, mas é importante, quando eu falar, gente, vocês lembram quando eu falava, gente, o que é século XX, século eu sempre nas primeiras aulas eu sempre falei isso, gente, vocês sabem entender isso, ó, início do século XX, que contexto é esse? Muitos de vocês, talvez, se não tiverem ou não souberem entender esse processo da contagem de séculos, já se complicam aí. Eu sempre, nas primeiras aulas, eu acho que eu dou, eu sempre falo isso, gente, porque para história, para geografia, para várias disciplinas, até para física, para química, em alguma medida você tem que saber alguns conceitos, século XV, XII, XIII, mas olha, facilita. Lá na referência, a lei, ela é a número 1641 de janeiro de 1907, ou seja, o século XX se inicia em 1901 e termina em 2000, início do século XX, a lei é de 1907. Já contextualizei, já consegui compreender mais ou menos aqui onde se deu esse período. Por quê? Porque aí vai me facilitar a importância disso. Por que eu estou falando isso? Porque se eu sou capaz de pensar tudo isso aqui, eu vou depois ver as questões, elas vão me ajudar a remeter, por exemplo, a questão da escravidão, que termina a escravidão em 1888, legalmente, né, falando. A abolição se deu em 1888. Então, voltando. Letra A. Aí vem as questões, né? Letra A. Disciplinar o trabalho e evitar sua participação em movimentos políticos contrários ao governo. Bem, pode ser, né? Essa aqui é uma questão que tem muito a ver com a ideia da lei, por que essa lei tem essas regras, ó, a vagabundagem, a mendicidade e o lenocínio. Vamos lá, vamos seguir para a próxima. Eu não sei o que significam essas palavras, mas vamos lá. 2 condenações pelo Tribunal Brasileiro, condenação ou processo pelos tribunais, estrangeiro que por qualquer motivo comprometer a segurança, disciplinar o trabalho e evitar sua participação em movimentos políticos contrário ao governo. Pode ser. Vamos seguir. Estabelecer as condições para a vinda dos imigrantes. Opa, essa aqui não faz sentido nenhum, né? Porque, ó, estabelecer as condições para a vinda dos imigrantes, ele não está estabelecendo. Ele está falando aqui que os imigrantes que estiverem nessa condição, eles podem ser punidos. Mas ele não está estabelecendo a condição. E aí, remeta ao caso que eu estava falando aqui um pouquinho antes. O Brasil teve uma política de estímulo à imigração no final do século XIX e início do século XX, com esse debate da eugenia, com a ideia do preconceito, da concepção de que nós precisávamos embranquecer o Brasil, e tudo isso eu já trabalhei com vocês lá no primeiro ano, quando eu falo de Sérgio Buarque, quando eu falo também, Sérgio Buarque de alguma forma fala sobre isso, mas muito pouco, mas quando eu falo de Gilberto Freire, quando eu falo do Florestan, e aí a gente discute isso um pouco da história brasileira nesse contexto, sociologicamente falando. Então vamos lá. Então, não é isso, letra B. Letra C.
demonstrar preocupação com as condições de trabalho e favorecer a organização social. Eles não estão preocupados com isso. Eles até citam o trabalho, e aí essa condição, mas não é isso, demonstrar as condições de trabalho e favorecer a organização sindical. No momento algum, nem esse sindicato eles estão, acho que citou aqui. Então, recorta essa também. Letra C está fora. Letra D. Criar condições políticas para a imigração e isolar os imigrantes socialmente indesejáveis. Essa aqui, ela dificulta quando eu paro para pensar sobre a letra B e a letra D, estabelecer condições para a vinda dos imigrantes. Ó, criar condições políticas para os imigrantes, muito próxima da outra. Nós temos a questão que ela só pode ter uma resposta certa, então talvez essa aqui seja um problema, porque tanto a letra B quanto a letra D estão falando algo parecido. Mas vamos continuar. Isolar os imigrantes socialmente indesejáveis. Eu acho que isolar os imigrantes tem aqui algum sentido, ó, quando ele fala assim, ó, né, se esses imigrantes causarem problema na segurança nacional, podem ser penalizados. A condenação ao processo pelos tribunais estrangeiros, vagabundagem, tá? Condenação pelos meios, pelo tribunal brasileiro, tá, tudo bem. Mas, ó, letra D e letra B tem essa ideia de condicional, criar condições para a vinda dos imigrantes, condições políticas para a imigração. Se nós temos só uma certa, vamos deixar essas duas aqui, talvez estejam erradas mesmo. Então, vamos lá. Letra E. Estimular o trabalho urbano e disciplinar as famílias estrangeiras na fábrica. Ela não está falando em estimular o trabalho urbano. E nem necessariamente disciplinar as famílias estrangeiras nas fábricas. Então, também não é essa. Aí eu poderia ficar entre letra B, letra D ou letra A. Mas aí eu volto para a letra A. Disciplinar o trabalhador. Tá, aí pode até ser, porque está, de alguma forma, tratando um pouco disso. Né? E aí também fala aqui dos imigrantes, tudo bem, vamos lá. E evitar sua participação em movimentos políticos contrário ao governo. Aí, gente, cabe a compreensão da análise sociológica, do contexto, de responder essas questões. Vejam, se eu consigo entender que nós estamos vivendo um Brasil poucos anos depois, ou seja, 1888, nós estamos falando de 19 anos só após o fim da escravidão, nós estamos falando no processo da vinda de imigrantes para cá, e aí eu começo, talvez, quando falo aqui de sindicalismo, eu associo, sim, a ideia, mas isso é um conhecimento que eu tenho, por exemplo, que talvez vocês também agora, nesse momento, passem a ter também, se já não tiverem, que, por exemplo, na década de 20, 15, ali, teve um movimento sindical muito forte. No início ali da concepção ali do movimento anarquista italiano, tal, de alguns movimentos vindo da Europa, que já tinham uma base de leitura e começaram a se mobilizar e organizar sindicalmente nesse processo. Mas veja, ainda assim que eu soubesse disso, ele não está necessariamente falando disso, favorecer a organização sindical, muito pelo contrário. Ele está aqui dificultando o processo. Por quê? Porque ele está limitando, cerceando. Aí vejam, então disciplinar o trabalhador e evitar sua participação em movimentos políticos. E aí, por exemplo, eu posso pensar aqui na vagabundagem e na mendicidade, no lenocínio, nessa concepção, por exemplo, do negro, que ele está ali sem emprego, foi liberto, mas ele não tem emprego, então ele é considerado vagabundo, é mendigo, ele pode ser preso, e ele tem que ser tirado. Ou ser expulso. E aí, expulso, nesse caso, o imigrante, né? E aí, esse imigrante que está ali nessa condição, ser expulso. E aí, nesse contexto, eu começo a entender, então, a letra A é a letra da resposta certa dessa questão. Disciplinar o trabalhador e evitar sua participação em movimentos políticos, contrário ao governo. Ou seja, uma lei que o governo constitui para evitar transtorno, por exemplo, de imigrantes, da população que se organiza, dessa lógica que estava ali posta no início do século XX, com a vinda dos imigrantes, com a dificuldade dos processos do fim da escravidão, e aí ela tem esse sentido. Então, aqui, no início do século XX, na transição do trabalho escravo para o livre, olha, vejam só, a própria questão me remete à questão da transição do trabalho escravo para o trabalho livre. Os objetivos da legislação citada eram disciplinar o trabalhador e evitar sua participação em movimentos políticos contrários ao governo. Letra A.
Letra B não é. Letra C, letra D, letra E não é. Nenhuma dessas são as respostas e aí se limita a letra A. Beleza, gente? Deu para entender? Também, é importante ter lazer, é importante equilibrar esse processo de vocês mais do que nunca. Tá bom? Eu agradeço mais uma vez, peço desculpa por qualquer coisa aí e parabenizo a iniciativa do ProEnem, que tá um sucesso aí. E adorei rever uma galera aí, ver Maiane, ver Edson, ver a galera aí, os alunos, Pablo, a galera que entrou, Daiane, Gisele, todo mundo participou, Mila, a galera que interagiu aqui e foi uma experiência muito rica. Obrigado, gente. Valmisa, obrigado pelo carinho, viu? Você é maravilhosa. Jéssica, você é top. Você que é. Valeu, gente. É isso. Obrigado.